Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem, gente, hoje de uma maneira diferente eu vou passar a aula para vocês, vou gravar uma aula para vocês, né, falando sobre o nosso próximo conteúdo, né, vamos iniciar o nosso semestre, que é falando sobre biomas, que são os biomas brasileiros, né? O que vem ser um bioma, né? O bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas. Como assim? O que é um ecossistema? Nós vimos no semestre passado que ecossistema são aqueles seres bióticos e abióticos que formam um ecossistema, né? Então, existe vários tipos de ecossistema, né? Então, o bioma ele é um conjunto desses diferentes ecossistemas. Quer dizer, como assim? O bioma é a fauna, é a flora, que ao se juntar, ele é, vai depender da região onde ele esteja para formar um determinado bioma, certo? Assim, nós temos a fauna, que é a fauna. Eu falei para vocês no meu teste passado, a fauna são os tipos de animais, né? Cada bioma possui uma fauna. Então, todo ecossistema ele possui uma fauna, os animais, as espécies de animais, que se junta à flora. O que vem ser a flora? A flora são os tipos de plantas, de vegetais, certo? Que também cada ecossistema possui a sua flora, certo? Que essa fauna e essa flora vai se juntar a determinada região específica, de onde você está situado, de onde você mora. Quando essas três coisinhas aqui se juntam, formam o que nós chamamos de bioma. Formam exatamente o que nós chamamos de bioma. Certo? Então, em resumo, o que é um bioma? É um conjunto de diferentes ecossistemas que possuem certo nível de homogeneidade. O que vem ser essa homogeneidade? É a qualidade, a característica de propriedade do que é o homogêneo. O homogêneo é o que? É quando se juntam. É o que acontece aqui, né? É o que acontece nisso aqui, ó. Onde nós juntamos o que? A fauna, a flora da determinada região formam exatamente um bioma, certo? Então vocês copiarem isso aqui, ó. Bioma é um conjunto de diferentes ecossistemas que possui certo nível de homogeneidade. E é isso aí o que é um bioma, certo? Esse bioma, exemplos desse bioma que pode ser, são as comunidades biológicas, ou seja, as populações de organismos, de fauna, de flora, que se interagem entre si, interagindo também com o ambiente físico, como a água, o ar, o solo, certo? Assim, existem alguns fatores que podem influenciar para a composição de um bioma, para se formar um bioma. Esses fatores esses que são solo, clima, localização, altitude e a luminosidade. Aí são alguns fatores que são essenciais para uma composição do bioma. Certo, gente? Assim, ó, nós vimos no semestre passado, nós estudamos algumas espécies de biomas, mas foram os que? Os biomas terrestres. Foi o que nós estudamos lá, foram os biomas terrestres. Quem são esses biomas terrestres? Né? Que os biomas terrestres são os biomas que existem no nosso planeta.
é a taiga, que é as florestas tropicais, as savanas, os desertos, as tundras, a pradaria, né? Os campos de regiões temperadas, as florestas temperadas, aí são algumas espécies de biomas terrestres, certo? Quando nós falamos especificamente de biomas brasileiros, estamos nos referindo ao bioma que está no nosso país. Que quando falamos de biomas brasileiros, só existe 6 tipos de biomas brasileiros, que é Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica e Pampa. Certo? Vamos ver aqui no mapa, no nosso mapa do Brasil, como ele é classificado. Ó. A Amazônia, ele é um dos maiores biomas brasileiros que temos no nosso país. Veja que ele é tão grande que esse bioma atinge até 9 países. Mais na frente vamos ver quais são esses países. Esse que está em verde, a gente costuma dizer um verdezinho mais escuro. Esse aqui amarelinho, essa região aqui amarelinha, é exatamente o bioma chamado Cerrado. Esse daqui é o bioma chamado Caatinga, é exatamente o bioma da nossa região. A predominância da Caatinga é na região Nordeste. Esse daqui, verdinho clarinho, é o bioma chamado de Mata Atlântica. Certo? Esse aqui, ó, pequenininho, que é o menor bioma que tem, o bioma brasileiro que existe, é o Pantanal. E esse daqui é o Pampa, esse begezinho. Ok, gente? Continuando aqui. Vamos iniciar pelo primeiro bioma, o bioma Amazônia. É onde se concentra a grande floresta amazônica. É no bioma chamado Amazônia. Floresta amazônica. Certo? Como eu já falei anteriormente, esse bioma é o maior, não só do Brasil, mas do mundo. Ele está localizado em 9 países, que é a Bolívia, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru, Suriname, Guiana Francesa, Guiana e Brasil. Certo? Estão localizados nesses 9 países. No Brasil, é o bioma maior que existe. Ele está localizado em 9 estados brasileiros. Certo? Ele tem uma fechada, ele é denso, quer dizer, a mata dele é fechada, é densa, ela é sempre verde, possui árvores de tamanhos variados. Nesse bioma tem chuvas constantes, como igarapes, cheias. Né? Igarapes são o quê? As regiões onde a água se junta, certo? Exemplo aqui. Como nós falamos para você, como eu falei para você, melhor dizendo, cada bioma existe a sua fauna e a sua flora. Assim, existe a fauna específica, né? Os animais específicos daquela fauna e a flora específica daquela região. Né? Aí aqui são algumas espécies de fauna, de animais, de espécies típicas de fauna lá, de animais, certo? Na Amazônia, na floresta amazônica. Algumas espécies típicas de flora, de vegetação. Uma bem tradicional é a chamada a régia, né? Essa planta aqui chamada régia, que é uma das maiores plantas que ficam sobrevoando por cima da água, né? Ela é bem enorme, bem grande. Ainda falando das partes da espécies típicas da flora, lá que existe a maior concentração de seringueiras, né? Para extrair a borracha das plantas, né? Encontra-se na Amazônia. O segundo bioma é o cerrado.
certo? Que ele é o segundo maior bioma do Brasil, ele ocupa 25% do território nacional. Ele é um bioma brasileiro que sofre com a expansão agropecuária, né? Fogo, uma quebra de dormência vegetativa das sementes, acontece demais. Nesse bioma, o que acontece? O verão, no verão, ele tem muita inundação e no inverno ele é seco. Né? Por isso que ele sofre muito com a expansão agropecuária. Algumas espécies típicas, aqui ó, rema, lobo, né, pássaros, e algumas espécies típicas de flora, né, realmente foi as espécies de fauna, né, aqui é de flora. Ainda no Cerrado, algumas espécies típicas de flora. E a caatinga, o terceiro maior bioma brasileiro, certo? Ela é uma mata branca. Ela é o único bioma exclusivamente brasileiro. A devastação equivale ao da Amazônia, né? A vegetação é adaptada às condições de aridez, nós chamamos de xerófila. E assim, é como se fosse um deserto, né? É como se fosse um deserto. Nos períodos de inverno, né? Essa mata que está seca aqui fica completamente verde, ó, certo? Mas rapidamente, quando acaba o período invernoso, ele acaba ficando seco novamente. Mas essas plantas que lá estão, essas floras que lá estão, sobrevivem desse jeito. Aí temos aqui algumas espécies típicas da fauna, da caatinga, e algumas espécies típicas da flora de lá. Uma das as mais conhecidas é exatamente o xique-xique, né? Que serve de alimento, tanto a palma como o xique-xique serve de alimento para a sobrevivência dos animais, dos gados especificamente, no verão. E outras espécies típicas de flora, frutíferas, né? Muitas plantas frutíferas se dão muito na região da Caatinga, mesmo com a escassez de água. O Pantanal, como eu falei, é um dos é um dos menores biomas brasileiros, mas ele é o maior em planície alagável do mundo, certo? Ele é totalmente alagado, né? Ele está entre o Pantanal, ele está localizado no Brasil, no Paraguai e na Bolívia, no Chaco da Bolívia, região chamada Chaco, né? Ele possui uma influência da floresta amazônica, né, da Mata Atlântica e do Cerrado. Os períodos de seca e chuva são bem definidos. Existe bem o período lá acontece rigorosamente como é para acontecer, das secas e das chuvas. Algumas espécies típicas da fauna do Pantanal e algumas espécies típicas da flora do Pantanal. Pampas ele está presente no Brasil, no Uruguai e na Argentina, né? Ele faz fronteira com esses países, né? A grande área são grandes áreas planos, né? Uma área muito grande, a planície dele é muito grande, onde tem steppes ou também são chamados de campos, né? A vegetação dele é rasteira e arbustiva, certo? E possui poucas árvores araucárias, como estamos vendo aqui na imagem, aqui, poucas árvores araucárias. Espécies típicas da fauna, dos pampas, e algumas espécies típicas da flora dos pampas. Chimarrão, né, o tererê, muito conhecido lá, né? O Pampas ele está localizado muito na parte sul do país, né? Lá para o lado do Rio Grande do Sul.
Mata Atlântica é um bioma brasileiro mais devastado, que resta apenas menos de 7% da mata lá. É uma área montanhosa, existem muitas montanhas, ocorre desde o Oceano Atlântico até o interior do oceano. Tem uma grande biodiversidade, né? A maior biodiversidade por quilômetro quadrado é lá na Mata Atlântica, né? Quer dizer, a maior diversidade de vida que tem é lá na Mata Atlântica, né? E algumas espécies típicas da fauna e da flora. Ainda continuando com algumas espécies típicas da flora. E, né, aqui continuando com algumas espécies ainda. Aí aqui nós temos ecossistemas brasileiros importantes, como as matas dos cocais, que fica entre a Caatinga e a Amazônia, o manguezal, que fica na Mata Atlântica, a Mata do Araucária, que fica entre Pampas e Mata Atlânticas. Alguns estudiosos estão separando a Mata do Araucária para se tornar um novo bioma, as restingas que ficam na Mata Atlântica. Bem, pessoal, foi isso, né? Espero que vocês tenham gostado e tenham compreendido um pouco o conteúdo. Valeu, obrigado e até a próxima.